Meus amigos, vamos lá dar início. Inicialmente, as boas-vindas ao professor Marco Aurélio. Eu quero só fazer uma apresentação breve do seu currículo, mini currículo. Ele é professor, mestre, doutor em Direito pela PUC São Paulo, membro associado da European Association of Tax Law Professors, associado emérito do Instituto dos Advogados de São Paulo, ex-professor e atualmente professor convidado da Fundação Getúlio Vargas, da PUC, da GVLOL, e também, de forma muito gentil, aceita os nossos convites para comparecer presencialmente e virtualmente aqui no nosso Ceará. Professor Marco Aurélio, é com você, meu amigo. Bom, boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao meu amigo Dr. Elisberg pelo convite, pela oportunidade de estar aqui novamente numa atividade acadêmica em Fortaleza. Quero agradecer ao Dr. Jefferson Viana pelo convite feito, que já está aceito para a primeira oportunidade que a situação atual nos permitir, e dizer que fico muito feliz de estar numa atividade no âmbito da OAB, porque a OAB é a nossa casa, e na medida em que somos todos colegas, aceito a quebra de protocolo, porque eu acho que entre colegas não tem que existir protocolos, e acho que nós podemos ter um encontro, uma conversa muito produtiva, tá? Muito produtiva, porque eu vou ser muito sincero nas minhas colocações neste momento, exatamente porque eu acho que os colegas são um interlocutor ideal para ouvir certas coisas que eu quero dizer. Bom, quando o Dr. Elisberg me convidou, ele correu o risco de não me dar um tema e deixar que eu escolhesse. E a hora de escolher o tema, eu não dei um tema, eu dei uma pergunta. Por que uma pergunta? Porque toda pergunta nos obriga a pensar. As perguntas não têm uma resposta pronta. Quando você vem com um tema, automaticamente o interlocutor já tem uma ideia daquela matéria, já leu alguma coisa, já vivenciou questões que envolvem aquele determinado ponto, então ele já vem um pouco, vamos dizer assim, formatado. Quando a gente dá uma pergunta, a gente tem como expositor a possibilidade de tentar transmitir ideias mais sutis, tá? Ideias que não recebam automaticamente uma reação no sentido de que, não, isso não é bem assim, não, tá? Isso não deve ser desta forma e assim por diante. E eu achei que uma boa pergunta era exatamente a partir da jurisprudência ou das decisões que o Supremo Tribunal Federal tem proferido no ano de 2020, agora mesmo no ano de 2021, em matéria tributária, que tem sido num volume significativo, eu não contei, mas quem contou diz que são mais de 40, e que a maioria dessas decisões tem sido a favor do fisco, e não do contribuinte, que grande parte foram no âmbito do plenário virtual, e que elas, eu tenho visto por conversas com colegas, têm gerado reações muito interessantes. E olha como aqui começa a minha sinceridade entre colegas. Reações muito interessantes. De uma professora aqui de São Paulo, eu ouvi da boca dela a palavra de que ela está estarrecida. De um outro professor, famoso no Brasil inteiro, a indignação de que acabou o direito tributário, tá? A ponto de ter ficado indignado, perplexo e assim por diante. De outro, que está constituída ou está provocada uma total insegurança jurídica, a ponto de o Supremo ter proferido decisões retroativas. Eu estou pegando tudo frases ou trechinhos de manifestações desses colegas. Uma outra, então, me fala em falta de coerência. Que isso é um absurdo porque o Supremo está incoerente nas suas decisões. Isso tudo é que me fez lançar a pergunta, será que então está surgindo um novo direito tributário, diferente daquele que a gente conhece? Tá? Bom, para responder essa pergunta, eu vou, em primeiro lugar, traçar um pano de fundo
E, a partir desse pano de fundo, eu vou escolher 5 temas, não são os 40, mas 5 temas que podem nos auxiliar na compreensão do que está acontecendo. E, nesse pano de fundo, eu vou lembrar que eu estudei direito tributário pela primeira vez em 1970. Portanto, eu vi muitas coisas acontecerem no direito tributário. Tá? Naquela época, para vocês terem uma ideia, as contribuições não precisavam de lei para ser criadas. Elas eram criadas por decreto. Nem estavam no orçamento federal. Tá? Foi uma grande revolução impor a legalidade e o controle orçamentário às contribuições. As leis tinham uma formulação tosca. Basta ver a lei complementar do PIS, a lei complementar 7 de 1970, ela tem 2 linhas prevendo a incidência do PIS. Tá? As empresas contribuirão para o fundo com 0,5% do faturamento. Ponto. Era só isto. E, a partir disto, você tinha que fazer funcionar o ordenamento tributário. Além disso, muitas questões eram resolvidas por portarias. Portarias do Departamento de Rendas Internas, portanto, porque não existia a Secretaria da Receita Federal com a estrutura que tem hoje. Tá? Além disso, naquela época, década de 60, 70, as discussões eram eminentemente substanciais, de cunho axiológico. Veja o seu livro do Balieiro de Limitações, toda a discussão filosófica sobre a liberdade de expressão, quando fala da imunidade do livro, sobre a proteção, a imunidade dos templos para a proteção da liberdade religiosa, assim por diante. Né? E essa era a realidade da época. Tá? A partir de 1970, tá? Nós passamos a viver um novo direito tributário, se fosse comparado com aquele anterior. Tá? Por quê? Por que um novo? Tá? Porque mudou a maneira de pensar o direito tributário. Ganhou-se objetividade na análise. O trabalho do Geraldo Ataliba, ao publicar a hipótese de incidência, foi um grande marco. Ele deu um instrumental objetivo para lidar com o fenômeno tributário, inclusive para controlar a precisão ou adequação da legislação posta quando confrontada com a Constituição. E por que, naquele momento, o que se queria era objetividade? Porque nós estávamos na implantação das ideias do movimento de 1964, em que se queria objetividade, se queria suprimir discussões substanciais. Tá? A ponto de que uma das regras da emenda 18 foi exatamente revogar o 202 da Constituição de 46, que previa a capacidade contributiva. Naquele momento, o que se queria eliminar o debate substancial, tirar do palco a capacidade contributiva e tudo que não fosse eminentemente estrutura formal. Isso fez com que, de 1970 para cá, crescesse as discussões formais, como se o direito tributário se reduzisse apenas à legalidade e tipicidade, chegando ao extremo, a meu ver, que é mais do que um prestígio do texto, mas quase que uma obsessão pela linguagem, tá? Uma obsessão pela semântica, tá? Quando não é a única perspectiva relevante para fins de aplicação do direito. Muito bem, nesse período, a doutrina viu uma nova realidade trazida pela emenda 18 e pelo CTN, e a doutrina tributária contribuiu para essa nova, à época, conformação do direito tributário, que é o que nós conhecemos. Aí vem Geraldo Ataliba, principalmente, como o grande, a meu ver, o grande nome que deu a formatação do direito tributário de 1970 para cá. Muito bem. Mas nos últimos anos, o que nós temos visto? Nós temos visto
que a realidade fática mudou. Há 2 anos atrás, nós não estaríamos fazendo o que nós estamos fazendo agora. Tá? 2 anos atrás. Só para dar um exemplo. Ao lado da mudança da realidade fática, houve uma profunda mudança da realidade jurídica. Tá? Basta ver que, em matéria tributária, nós tivemos uma oscilação do que era uma profunda proteção do devedor. E eu lembro que eu estudei no Código de 73, tá? Militei, não estudei porque ainda foi no Código anterior, mas militei no Código de Processo Civil de 73, que tinha um dispositivo que estabelecia que a execução seria feita da maneira menos onerosa ao devedor. Ou seja, proteção do devedor. Esse eixo mudou completamente. Hoje o que nós vemos é uma grande proteção do credor. Né? Hoje o que se quer é eficiência na cobrança. Tá? Hoje o que se quer é a instrumentalização do crédito para torná-lo da maior forma, da maior rapidez e eficácia possível. Tá? Isso nós vimos em matéria tributária. Se nós olharmos quais são os institutos novos dos últimos 15 anos, eu começo a elencar com arrolamento de bens, né? Com protesto de CDA, com averbação de CDA nos bens penhoráveis, que é uma decisão recente, com a mudança do conceito de fraude à lei em matéria tributária, com mudança do Código Tributário Nacional, com a cautelar fiscal. Olha, qual é o instituto? Qual desses institutos protege o devedor? Nenhum. Todos eles é para aparelhamento e proteção do credor. Tá? Então, nós não podemos fechar os olhos para isso. E todos estes institutos foram criados através de leis formais adequadamente produzidas e estão sendo considerados constitucionais. Então, isso muda o quadro. Se eu tenho um contexto de década de 70, em que a proteção deveria ser ao devedor, a proteção era ao devedor, é claro que eu vou ter um espaço de debate, vou ter um espaço de produção jurisprudencial que vai retratar a proteção do devedor. Mas quando eu tenho um contexto de proteção do credor, que é o fisco, tá? Eu tenho que entender que o meu diálogo mudou, tá? Que o meu contexto jurídico mudou. Tá? No direito tributário da década de 70 para cá, nós vimos isto. A legalidade, a produção de leis, tá? Se alterou de figura. Isso eu escrevi num artigo que está publicado já há um bom tempo, que é o que chama-se 3 perfis da legalidade, onde a legalidade tributária, lá atrás, há 50 anos atrás, era um instrumento de proteção do contribuinte. Ele se liberava de uma situação de submissão ao soberano através da legalidade tributária, o que eu chamei de legalidade libertação. Mas dos 10, 15 anos para cá, essa se transformou numa legalidade que está aparelhando o fisco. Né? Não está mais dando liberdade para o contribuinte. Mas as leis estão aparelhando o fisco, aquilo que naquele artigo eu chamei de legalidade e dominação, que nós temos que superar, nós temos que dar um passo adiante. Tá? Porque hoje tudo que o fisco faz está absolutamente legal. Ou quase tudo, tá? Não vamos generalizar esse ponto. Mas é absolutamente legal. Uma cautelar fiscal é legal, arrolamento é legal, a protesto da CDA é legal, a inscrição, a verbação da CDA no registro de bens, também de imóveis, também é legal, ou seja, tudo isso é legal. Tá? Então, a legalidade não é mais um instrumento de proteção ou de libertação do cidadão. Tá? Isso é uma mudança relevante. Tá? Além disso, nos últimos anos, não apenas a estrutura do direito tributário passou a ser objeto de estudo.
Na década de 70, vamos chamar essa fase de 1970 até 1990 ou 2000, a preocupação fundamental do tributarista era a hipótese de incidência, base de cálculo e hierarquia das leis. Ponto. Hoje não. Hoje eu tenho que me preocupar com o funcionamento do direito tributário, com o encadeamento das regras e dos institutos diante das condutas das pessoas. Isso também passou para ser objeto de preocupação. Quando que há 20 anos atrás, ou sem 20, 10 anos atrás, alguém ia ter as discussões sobre o planejamento tributário que nós temos hoje? Não tinha. E eu não posso, pura e simplesmente, fechar os olhos e fazer de conta que isso não está acontecendo. Por quê? Porque, na realidade, o mundo tornou-se mais complexo. E o mundo está a pedir novas soluções para esses novos problemas. Muito bem. Acontece que parte da doutrina tributária manteve o mesmo modelo teórico de raciocínio. Até hoje a gente encontra quem bate firmemente na legalidade estrita, na tipicidade fechada, no modelo bivalente, que é um modelo tudo ou nada, ou é constitucional ou é inconstitucional, ou é lícito ou é ilícito, como se fosse um retrato em branco e preto, tá? Que nem cinza tem, ou é puro branco, puro preto, ou seja, o modelo bivalente é um tudo ou nada. E o que está acontecendo? Numa discussão tudo ou nada, ultimamente tem dado nada. Tá? Sendo bem, falando de colega para colega. Tá? Por isso, há também uma quase que idolatria ao passado. E querer que o futuro seja igual ao passado. Por exemplo, querer definir hoje serviços tributáveis pelo tipo de obrigação. Desculpe, isso já passou. E não passou ontem, passou há tempo. Há pelo menos uns 5 anos, quando foi o julgamento do Supremo sobre as embalagens. Em que tive a honra de ser convidado pelo colega que estava do caso a dar um parecer, e eu disse, não é dar e fazer, é inserção dentro de um processo econômico. Se ele está inserido dentro de um ciclo econômico não cumulativo, isso vai para o ICMS. Se ele está isolado, isso vai para o ISS. Alguém vai dizer, mas isso, da onde que saiu isto? Este é o grande desafio. Novos problemas precisam de novas respostas. Dar aos problemas novos as respostas do passado, olha, não é uma boa tática. Tá? Um outro ponto é que eu vejo ainda uma obsessão pelo texto escrito. Como se o texto escrito desse segurança a alguém. Nenhum texto dá segurança a ninguém. A segurança não está no texto. A segurança está na sintonia em relação ao que a pessoa que vai aplicar o texto pensa. A sintonia não está ao texto. Ou melhor, a segurança não está no texto. Pode estar escrito o que tiver escrito. Se o órgão aplicador pensar de outra maneira, a segurança eu vou ter se eu souber, de alguma forma, qual será mais ou menos o modo de pensar desse julgador. Isso nós vamos mencionar mais adiante numa pesquisa que está publicada sobre esse tema. Tá? Além do que, o debate tributário, muitas vezes, fala assim, mas o direito é um dever ser. Sim, o direito é um dever ser. Mas todo dever ser implica pode não ser. Certo? Ok? Ou seja, quando eu digo, e esta caneta deve ser colocada em cima do computador, deve ser colocada.
mas eventualmente eu ponho em cima da mesa. Pode não ser. Tá? Então, isso de dizer, não, mas na lei está previsto que deve ser a base de cálculo X ou Y, deve ser o fato gerador A ou B, ok. Mas no momento da aplicação, embutido tem sempre um pode não ser. Se já nós soubéssemos por antecipação como seria aplicada uma legislação, nós não precisaríamos de julgadores. Não precisaríamos, eventualmente, nem de advogados de contencioso. Por quê? A máquina aplica. Ok? Então, vamos ver do que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que, na aplicação do ordenamento jurídico, eu tenho inerente uma dúvida, uma possibilidade de não ser aquilo que está no texto. Ser alguma coisa a mais, alguma coisa um pouco diferente, alguma coisa até eventualmente muito diferente. Muito bem. Mas como é que eu faço para lidar com a realidade? Com a realidade, eu uso modelos teóricos. Eu crio abstrações, modelos abstratos para explicar a realidade. Isso o ser humano faz há milhares de anos, ou milhões de anos. Tá? E para explicar como ele funciona. O problema é que, quando a realidade deixa de coincidir com o modelo teórico, ou seja, quando aquilo que existe de fato não coincide com o que eu tenho na cabeça, eu preciso mudar o modelo teórico. Eu preciso mudar meu modo de pensar. E não ficar perplexo com a realidade. Ou querendo que ela se encaixe no modelo que está na minha cabeça. Tá? Eu lembro sempre um relato, que é um fato real, que Umberto Eco faz num livro dele chamado Kant e o Ornitorrinco, porque Kant era o filósofo das abstrações, tá? E das classificações, das perfeições, das ideias abstratas, etc. E ele relata que, lá pelo ano 1700, por aí, os navegadores ingleses foram à Austrália e lá eles encontraram um ornitorrinco, que vocês sabem, é um misto, né? Ele tem bico de pato, mas tem pelo, não tem pena, tem mamas, mas é ovíparo. Ele é um misto. Eles pegaram aquele bichinho, empalharam e levaram para a Royal Academy of Science da Inglaterra. Levaram o bichinho para os cientistas e disseram: como eu classifico isto? Porque naquela época a classificação dos animais tinha simplesmente os ovíparos e os mamíferos. Os cientistas da Academia Real Inglesa disseram: isto daqui é uma farsa. Vocês, navegadores, montaram esse bichinho com um pedaço de vários bichos. Os navegadores disseram: ah, é? Voltaram para a Austrália e trouxeram um casal de ornitorrincos vivos. Que, aliás, eu vi já o ornitorrinco, é um bichinho muito simpático. Um casal de ornitorrincos vivos e colocaram na mesa dos cientistas. Classifica, então, agora esse bicho. Certo? Não é uma farsa, ele está aí. Bom, fato histórico. Demoraram 80 anos em discussões para saber como classificar o ornitorrinco. E isso está relatado no livro do Umberto Eco. E, no final das contas, a solução foi: cria uma terceira categoria, mamíferos, ovíparos e plátipos, que é o nome que eles deram, e põe ele na terceira categoria. Ok? Ou seja, quando a realidade não coincide com o modelo teórico, o que eu tenho que fazer é mudar o modelo teórico. Tá? E não querer que a realidade se enquadre. Tá? As decisões do Supremo de 2020, de agora de 2021, estão nos dizendo para mudar o modelo de pensar o direito tributário. E, portanto, mudar a postura nos debates. Eu não vou examinar pormenorizadamente as decisões, nenhuma delas, mas eu vou, como disse, sublinhar 5 temas apenas. Primeiro tema:
primeiro tema é legalidade tributária. Tá? Que até existe um livro já escrito criticando esse recurso extraordinário, que é 1043313, relator ministro Toffoli, 1.043.313, tá? Do ministro Toffoli, onde ele afirma, com 3 palavras apenas, algo que gerou perplexidade, indignação, o que seja, por grande parte para a doutrina, mas para mim não gerou nenhuma surpresa. Se alguém me disser, algum desses julgamentos desses 2 anos causaram surpresa? Não. Eu não concordo, tive até opinião contrária em alguns deles. Não é que eu acho que sejam as melhores soluções, mas surpresa eu não tive. O que esse acórdão tem de relevante? Quais são as 3 palavras que tem de relevante? Quem pegar, acho que é na página 3 ou 4 do voto dele, em que ele diz que o Supremo Tribunal Federal sinalizou, quando julgou o SAT, a ruptura do dogma da legalidade estrita. Está lido com todas as letras. Tudo bem, vou parar um pouquinho nessas 3 palavras. Sinalizou em 2003, quando julgou o SAT. Acordam que quando eu publiquei a primeira edição do meu planejamento, eu já mencionava e dizia, o Supremo mudou de posição. A legalidade tributária não é mais uma legalidade estrita. A legalidade tributária é uma legalidade suficiente. Ou seja, a lei não precisa conter tudo. A lei tem que conter o mínimo necessário para que ela seja compreendida e aplicada. Olha, esse acórdão do SAT é de 2003, onde está dito isto. E legalidade suficiente foi expressão que eu cunhei na primeira edição do planejamento. Mas se isso aconteceu em 2003, por que a surpresa em 2020, 17 anos depois? Isso já está posto há 17 anos. Né? Por que hoje a surpresa? Porque lá ele sinalizou. E quando há uma sinalização, é preciso ter olhos para enxergar os sinais. Porque se o meu modelo de pensamento só enxergue, eu vou ver bonitas matas, eu vou ver bonitas plantas, eu vou ver o mar em algumas circunstâncias, verdes mares bravios da minha terra, né? Vamos lá, certo? Mas não vou ver o céu. Eu não vou ver a terra, não vou ver outras coisas. E não é porque eu não enxergo que elas não existam. Esse é o ponto. Ele sinalizou, portanto, eu tenho que ter olhos para enxergar os sinais. Perceber mudanças sutis que ocorrem. Porque o relevante do caso do SAT não era saber se era devido ou não era devido. O relevante do caso do SAT é a mudança no perfil da legalidade. Né? E é isso que nós temos que estar atentos. Não apenas ao conteúdo da decisão final, ou seja, ganhei ou perdi, mas o que foi dito para ganhar ou para perder. Porque nós temos que tentar entender qual é o processo de raciocínio do julgador. E digo para vocês, muito mais incisiva não é a posição do ministro Toffoli, que foi o relator. Leiam. É a posição do ministro Barroso e do ministro Fachin, que diz que o mundo moderno não é mais compatível com uma legalidade estrita. É muito mais forte. Tá? Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Sinalizou há 17 anos. Segundo, ruptura. Ruptura do dogma. Ora, ruptura significa mudança. Algo que é diferente do anterior. E aqui eu tenho que lembrar
duas constantes do universo. E que, portanto, se são constantes do universo, suponho, e acredito que todos os colegas tributaristas acredito também que suponham, que aquilo que acontece no universo também acontece no direito tributário. Porque, ao que eu saiba, ainda não estamos dentro do universo. Se não estivermos, ok, então será diferente. Mas quais são essas duas constantes do universo? As constantes são, primeiro, energia e mudança. Onde eu tenho energia, eu tenho uma mudança. Basta olhar para o Sol. Tá? Segunda constância, harmonia, que é o equilíbrio dinâmico. É um equilíbrio que é conquistado passo a passo à medida em que ocorre a mudança. Isso é o universo, é assim. Tá? Muito bem, só que muitos querem o quê? A imutabilidade do passado. Aquilo que foi dito pelo Leomar Ballier em 1951 ou 52, no Limitações, que isso tem que valer para 2021 ou 2030. Calma. O que for possível aproveitar, vamos aproveitar. Tá? Mas não quer dizer que tudo que foi dito, tudo que foi construído naquela época, automaticamente será aplicado no futuro. Por quê? Porque esta imutabilidade do passado não existe. O mundo é eminentemente mudança. Ok? Se existe vida, existe mudança. E já lembro, não é citação minha, é até citação do ministro Aires Brito no Acórdão do Software, lá de Mato Grosso, que ele cita Heráclito de Éfeso, né, que diz que ninguém passa duas vezes pelo mesmo rio. Ou quem não gostar do Heráclito de Éfeso, tem a música Como uma Onda, do Lulu Santos, em que ele diz, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Opa! Tudo passa, tudo sempre passará. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Ora, como que eu quero congelar o passado? Quando eu falo congelar o passado, por exemplo, uma definição de serviço, como obrigação de dar ou de fazer. Tá? Isso é congelar o passado. Isso funcionou muito bem num determinado momento. A questão é que eu tenho que fazer uma revisão para saber se hoje esse modelo é adequado ou não. Tá? Se, por um lado, o ministro Toffoli fala em ruptura, que é das constantes do universo, ele também, ao mesmo tempo, reafirma a busca do equilíbrio. Porque ele diz, não é que acabou a legalidade. Tá? A legalidade vai ter requisitos mais estritos conforme o tipo de tributo que nós tivemos em consideração. Então, se for um imposto, a legalidade é mais estrita. Se eu tiver uma contribuição, a legalidade é menos estrita. Ele vai impor restrições, ele vai impor condicionamentos, enfim, ele vai tentar definir o ponto de equilíbrio. Tá? Terceira palavra, dogma. Lembra? Sinalizou ruptura do dogma. Dogma. Muito bem posta essa palavra. Por quê? Tem que corromper dogmas em direito mesmo. Porque dogma é próprio de religião, não é próprio de direito. Dogma é uma afirmação que não comporta discussão. Enquanto que direito é fundamentalmente discussão, divergência, defesa de interesse, proteção de valores, conflitos de posições e assim por diante. Tá? Então, dogma não é uma categoria que conviva bem com o ordenamento jurídico, convive com a religião, isso não tem dúvida. Tá? E efetivamente, o que se transformou a legalidade estrita num dogma. Eu diria até um pouquinho pior do que dogma. Se transformou num mantra. Tá? Que se repetia. Tá? E acaba as pessoas ficando hipnotizadas. Tem que ser estrita.
Né? A Constituição não fala, ela diz legalidade. Ponto. Né? Então, a postura hoje não é de querer voltar ao passado, mas sim de querer ajudar a construir o futuro, aperfeiçoando os controles sobre essa legalidade suficiente. E aqui vem um grande ponto. Qual é o papel nosso? Dizer o Supremo está errado, está errado, está errado, está errado, está errado? Ok, a gente pode fazer isso não mais do que 5 minutos. No 6º minuto, nós vamos dizer, tá bom, mas está posto. Se está posto, nós temos que trabalhar daqui para frente. Como eu controlo isto? Como eu condiciono isto? Como eu vou estabelecer limites a isto? E não pura e simplesmente fechar os olhos, fazer de conta que fazer de conta que não está acontecendo nada e continuar imaginando que o mundo é totalmente verde. Tá? Segundo ponto, e acho que depois a gente vai ter uma oportunidade para discutir e muita coisa a gente vai poder conversar. Segundo ponto, aqui eu vou andando rápido porque eu estou vendo que o tempo está passando. Bom, segundo ponto é insegurança jurídica e decisões retroativas do Supremo. Alguns argumentam, isso eu ouvi, acredito que esteja gravado na internet, a seguinte exposição. Isso está gravado ali na internet. O raciocínio que alguns desenvolvem é o seguinte: a exigência X é inconstitucional. Só que o Supremo, 10 anos depois, julga constitucional aquilo retroativamente. Isto gera uma imensa insegurança jurídica. Fecho aspas. Fecho aspas. E ponho 3 exclamações. Para lá. Como aquela exigência é inconstitucional? Quem disse que ela era inconstitucional? Toda lei goza de presunção de constitucionalidade. Se o Supremo, 10 anos depois, confirma a constitucionalidade da lei, ele está reafirmando o que sempre foi. Não tem retroatividade. Cadê a insegurança se aquilo que tinha presunção de inconstitucionalidade veio ter constitucionalidade confirmada? E aqui aparece um ponto delicado. É de que insegurança é gerada pela frustração de uma expectativa. Eu acho, voltando a um exemplo antes de 2020, eu acho que se eu comprar um ingresso para o cinema, eu vou chegar lá na hora e vai ter um lugar para mim. Se eu chego lá e está fechada a sala de cinema, eu falo, pera um pouquinho. A minha expectativa de ter um lugar para assistir foi frustrada. Isso me gera insegurança, porque no dia seguinte eu vou dizer, eu não sei se eu vou comprar um segundo bilhete de cinema. Então, o que gera a insegurança é a frustração de uma expectativa. E aí eu faço uma pergunta. Quem gerou a expectativa de que aquela lei, que apesar da sua presunção de constitucionalidade, seria inconstitucional? Quem gerou essa expectativa de que a lei seria inconstitucional? Alguém já respondeu aqui, a doutrina, ou o contribuinte. Né? A doutrina que disse, isso é inconstitucional. Só que doutrina e contribuintes não decidem sobre constitucionalidade. Não são eles que dizem de forma vinculante se aquela lei é constitucional ou não. São só os órgãos institucionalizados, no caso o Supremo Tribunal Federal, que pode dizer em última palavra se é constitucional ou não. Então, aquela afirmação, se eu, como professor, parecerista, ou que seja, faço um estudo, na minha opinião, é inconstitucional, isso é minha opinião. Isso não transformou a lei em inconstitucional. É uma opinião. Tá? A doutrina, sim, deve criticar, opinar, observar,
eventualmente até se opor a determinadas previsões legais, mas não decretar inconstitucionalidade. E aqui eu lembro um comentário que o meu irmão, Vicente, uma vez me fez, um bom tempo atrás, em que ele disse o seguinte: ele é processualista, depois foi titular de direito penal, enfim, administrativista e assim por diante. Ele chegou para mim e falou: olha, Marco, ele é mais velho que eu, Marco, vocês tributaristas parecem professores de direito inconstitucional. Eu parei assim, sabe quando você leva um balde assim e fala, ele defora vendo o que nós tributaristas fazemos no nosso âmbito. Hã? Isso serviu como uma crítica muito construtiva. Hã? Ou seja, nós temos que nos policiar. Claro que temos que apontar todos os defeitos que entendemos que estão pertinentes. Mas nós temos que entender que ao dizermos que algo é inconstitucional, a lei é inconstitucional, antes que o Supremo tenha se pronunciado, nós vamos gerar uma expectativa em função do comportamento a ser realizado a partir do preceito questionado. Tá? A questão é, se a doutrina gera uma expectativa que não se confirma, eu acho que nós não podemos nunca jogar a culpa no judiciário, né? A culpa não é do Supremo. Esse é o ponto. Ah, o Supremo gera insegurança jurídica. Como gera insegurança jurídica? Confirmou que era constitucional. Sempre foi. Ok? Terceiro, decisões incoerentes quanto à razão de decidir. Que diz, não, mas no artigo 149 da Constituição, por exemplo, que é um exemplo que é citado. Num acórdão do PIS/COFINS de importação, foi dito que ele era bases taxativas, bases de cálculo taxativas, e agora no acórdão do SEBRAE diz que não são taxativas as bases do 149. Tá? Então, tem aqui uma incoerência quanto à razão de decidir. A questão aqui é saber se uma razão de decidir adotada num caso concreto pode ser transplantada para outro caso que versa um tema que tangencia o primeiro caso. Aqui eu vejo alguns pontos. Tá? Eu vejo aqui, basicamente, 3 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: essa questão da coerência a partir de uma razão de decidir tem embutido um debate sobre a relação de causalidade. Se eu usei a razão de decidir número 5, amanhã, e decidi, a partir da razão de decidir número 5, que tem que conceder, amanhã, diante da mesma razão de decidir, eu tenho que decidir que conceder. Tá? Ou seja, esse debate sobre coerência de razão de decidir tem nele embutido uma questão de relação de causalidade. A causalidade entre ela e o conteúdo da decisão. Acontece que existem 2 visões da relação de causalidade que são relevantes para a nossa conversa. A primeira visão é uma visão determinista. No seguinte sentido: dado aquele determinado evento, necessariamente tem que se dar o segundo. Isso, por exemplo, está com todas as letras no artigo 114 do CTN. Tá? Fato gerador é o evento previsto em lei necessário e suficiente ao surgimento da obrigação tributária. Tá? Essa é uma visão determinista. Quando diz é necessário e suficiente para produzir a obrigação tributária, eu tenho o quê? O passado determinando como será o futuro. Ocorrido o fato gerador, nasce a obrigação tributária. Essa é uma visão determinista. Tá? O probleminha que tem nessa visão é de que, claro, o passado que eu conheço
O passado que eu julgo relevante é que deve determinar o futuro. Hã? E aqui começa o problema. Porque a segunda visão da relação de causalidade não é dada a causa, dar-se-á o efeito. A segunda visão da causalidade é chamada originação dependente. O que é isto? A constatação de um efeito, hoje, me mostra que algo aconteceu ontem que fez com que ele nascesse. Olha que isso muda a conversa. Primeiro porque, se eu começo a ver o efeito hoje, ele pode ter várias causas. E, portanto, aquela que eu achava que era causa exclusiva, pode ser uma ao lado de outras. Tá? Originação dependente é essa perspectiva pela qual eu vou ver a relação de causa e efeito, não a partir da causa, mas a partir do efeito. Tá? Ou seja, eu constato algo e digo, se este mouse existe na minha mão hoje, é porque tem uma fábrica que produziu, uma outra que comercializou, eu que comprei e que não esqueci ele em algum lugar, porque mouse às vezes a gente esquece. Então ele está aqui por isso. Esse é o conjunto de causas. Tá? Então não tem uma única. Ele tem um conjunto, um conjunto de causas que me levam àquele resultado. É diferente da primeira, porque na primeira eu digo, ocorreu o fato, eu quero necessariamente, o advérbio, necessariamente o efeito. A segunda diz o seguinte, este efeito pode ter sido causado não necessariamente por um, mas pode ter sido fruto da conjugação de vários, tá, elementos. Ok? Segundo ponto. Ser e dever ser, ou seja, a norma jurídica e a conduta concreta estão em planos distintos. Um plano não atinge diretamente o outro. Então, por exemplo, quando se fala, não, na subsunção, tem que se subsumir o fato à norma. Nenhum fato entra dentro da norma automaticamente. Nenhuma norma atinge um fato automaticamente. Entre um e outro, existe uma ponte. Tá? Existe uma ponte. E essa ponte é uma pessoa, é um ser humano. Ou é um ser humano que realizou uma conduta que vai produzir uma norma, ou é um ser humano que se deparou com uma norma e vai realizar uma conduta. O contato entre ser e dever ser não é direto, é através de um ser humano. E aqui aparece um ponto relevante. Este ser humano, tradicionalmente, fica na sombra. Quem que estuda o julgador enquanto tal? O Código de Processo Civil tem as regras de impedimento, suspeição e tal. Não. Isso ok, é parte formal. Mas quem que estuda como pensa o julgador? Como decide o julgador? Nesse ponto tem uma pesquisa disponível na internet, está no site da Associação dos Magistrados Brasileiros, que a pesquisa é Quem Somos? Já tem acho que uns 2 anos essa pesquisa. Feita por magistrados, levando em conta julgadores de primeira e segunda instância, tá? Estadual, federal, eleitoral, trabalhista, tem vários. E peguem, aqui essa pesquisa daria horas de conversa, mas peguem essa pesquisa, tem um capítulo sobre como julga, como
decide o jogador? Quais são as variáveis que interferem com ele? É importantíssimo. Importantíssimo. Tá? Aí vocês vão ver que o juiz, respondido pelos próprios juízes desembargadores, os juízes são consequencialistas. Tá? Entre princípios e regras, eles preferem princípios. Entre princípios e regras, eles preferem princípios. Ou seja, ainda que você tenha uma lei posta, se esbarrar um princípio, ele prefere o princípio. Se existirem temas sensíveis, como segurança, educação e saúde, ele admite uma liberdade muito maior do julgador na construção de soluções, independentemente do texto legal. Eles consideram muito importante a opinião da imprensa sobre as decisões judiciais. Leiam. Começa na questão, se não me engano, 56 e vai até a questão 70. Leiam. Vamos entender quem é essa ponte. Tá? Quem é esse julgador. Tá? Por quê? Porque todo caso, toda questão concreta envolve uma multiplicidade de características que podem assumir peso diferente, tá? Em função do contexto onde elas se inserem. E esses pesos diferentes podem gerar temperamentos, ou mesmo o afastamento de determinada razão de decidir. Direito não é matemática, nem física pura. Até a própria matemática, a própria física pura, hoje em dia não são tão exatas como a gente imaginava, né? E a decisão jurídica é uma resposta construída e não deduzida. Não existe uma resposta pronta. Ela é construída no processo para solucionar aquela situação específica. E construída dentro de um contexto de mudança e busca de equilíbrio. Tá? Essa é a grande beleza da função do advogado. Quem viabiliza a mudança, na minha opinião, não é o juiz, é o advogado. Porque o juiz tem que decidir em função do que foi pedido. Certo? Se tem que decidir em função do que foi pedido, quem efetivamente é o motor da mudança é o advogado. Então, a solução é construída dentro deste contexto. Mudança e equilíbrio. Alguém vai dizer, não, mas o ordenamento está absolutamente posto, exato na sua estrutura, etc, etc. Eu diria, desculpe, olha, o pouco que eu estudei de teoria geral do direito me levou à conclusão que o ordenamento jurídico é mais parecido com um jogo de Lego do que com um silogismo. Jogo de Lego por quê? É um saquinho de peças mutuamente encaixáveis, de formatos e cores diferentes, que eu entrego para o meu amigo Elisberg e ele monta um aviãozinho. Ele entrega para mim e eu monto um navio, com o mesmo número de peças, com as mesmas peças. Aquilo que é a escotilha num navio, para o outro colega vai ser o olho de um robô. Claro que eu estou exagerando, mas eu estou exagerando exatamente para chamar atenção. Tá? O ordenamento jurídico é mais próximo de um jogo de Lego do que de um silogismo dedutivo exato, com premissa maior, premissa menor. Basta ver o que o ministro Marco Aurélio já disse até mais de uma vez, acho que está até num acordo, onde diz que ele primeiro analisa o caso e julga, depois ele vai fazer o voto. Basta ver o que o ministro Carlos Veloso pôs no voto da contribuição previdenciária de servidor público, o primeiro julgamento do confisco, em que ele analisa todo o confisco e lá pelo meio ele diz, olha, aliás, eu fiz a minha conta olhando o meu olerite. Olha só, ele trouxe o olerite dele para dentro do acórdão, isso está publicado.
e disse, e eu não teria condição de pagar a prestação de um carro novo. Ora, cadê a matemática? Quando o ministro puxa os próprios Olerite. E eu digo, ótimo que ele fez isso. Porque é assim mesmo que acontece. O importante é dizer com todas as letras. E não fazer de conta que o juiz é um julgador abstrato, que está no Olimpo, que não sofre influência nenhuma, tá? Que ele é totalmente neutro. Mas ninguém é neutro. Neutro não é. O que nós temos que exigir do juiz é imparcialidade. Ou seja, ele não pode se transformar num defensor de uma das partes. Agora, neutralidade não é. Ninguém é neutro. Todo ser humano tem suas convicções, sua experiência, seus valores, sua maneira de ser, assim por diante. Tá? A isso se acrescente, falando de coerência, que num Estado autoritário, como foi o período de 64 até a Constituição de 88, se o Estado é autoritário, o judiciário tende a proteger o cidadão. Grande parte das súmulas favoráveis ao contribuinte, período autoritário. Mas num Estado democrático como aquele pós-88, o judiciário recua e diz, este assunto é do legislativo. Que é o que o judiciário está fazendo. Ele está dizendo, não, a lei está posta. Pode não ser a melhor solução, mas a lei está posta. Tá? Daí a confirmação da constitucionalidade de uma série de leis. Se a lei não é boa, faça-se uma nova lei. O que ele fez? Ele tirou, ele se recuou e disse, isso é problema meu. Ah, mas antes ele entrava. Sim, antes ele entrava, porque nós estávamos no Estado autoritário. Agora nós estamos no Estado democrático. Sobre esse ponto, há também um artiguinho meu sobre do poder à função. Tá? Também publiquei em algum lugar. Por último, Norberto Bobbio, sobre coerência. O que ele diz? Coerência é requisito de justiça do ordenamento, mas não requisito de validade ou de eficácia. Uma vez decidido, trata-se de aplicar, decidido o caso, trata-se de aplicar a decisão. Ainda que no passado nós divergíssemos. Tá? Tudo bem, quarto tema, eu quero ir para o final, porque senão eu vou ficar falando aqui e eu quero discutir com vocês. Contribuições. Contribuições ainda são um grande desafio. Veja as decisões de PIS, COFINS sobre receitas financeiras, salário maternidade, terço de férias, fundo de garantia, fundo rural, ainda são... Mas qual é o grande problema das contribuições? O grande problema é a falta de lei complementar. O 149 manda aplicar o 146, portanto, manda ser feita uma lei complementar para as contribuições que até hoje não foi feita. E quando não existe a lei complementar, não existe uma linha definida. Eu vou fazer julgamentos pontuais que eventualmente podem até ser contraditórios. Tá? Agora o ministro Fux afetou ao plenário um caso de CID de intervenção do domínio econômico, se eu não me engano, para junho, se não me falha a memória. Então vamos ver como esse assunto. Mas o grande problema das contribuições é a falta de lei complementar. Tá? Último caso, uma afirmação que aparece num outro acordo, agora não anotei o número, mas que é a de que a lei está se tornando inconstitucional. E aqui alguém fala, como que a lei pode se tornar inconstitucional? Ou é ou não é? Tempo. É ou não é? Modelo bivalente. É ou não é? É tudo ou nada. Tá? Cuidado com essa lógica bivalente. O modelo bivalente é ótimo e fácil de lidar, mas não explica bem a realidade. Primeiro porque norma ou ato jurídico, em geral, tem várias facetas. A existência, a validade, a eficácia,
a vigência, e assim por diante. Então, eu não posso querer reduzir tudo ao tema da validade. Constitucionalidade é validade. Tá? E sobre constitucionalidade, em 2002, olha lá, já se foram 19 anos, um livro que eu publiquei com o Helenilson Pontes, sobre inconstitucionalidade da lei tributária, nós expusemos que existem, pelo menos, à época, hoje até pode ser mais, mas na época existiam 4 graus de inconstitucionalidade. Ou de constitucionalidade. Que constitucionalidade e inconstitucionalidade não é algo absoluto, sim ou não, mas ele comporta graus. E o que nós dissemos naquela época? Nós dissemos que, por exemplo, se eu tiver uma ADIM procedente, então a lei será certamente inconstitucional. Tá? Tanto que ela é retirada do ordenamento. Mas o fato dela ser certamente inconstitucional não seria suficiente para apagar os efeitos jurídicos que ela já produziu. Tá? Mas, isso é uma primeira hipótese. Segunda hipótese, a certamente inconstitucional. Segunda hipótese, decisão isolada do Supremo sem eficácia erga omnes, afirmando a inconstitucionalidade. Ela não é certamente, eu tenho uma decisão, sem efeito erga omnes. Mas eu posso dizer que ela afasta a presunção de constitucionalidade, mas deixa a lei dentro do ordenamento. Terceira situação, lei meramente publicada. Tem presunção de constitucionalidade. Quarta situação, ADC procedente. A lei é certamente constitucional. Aí tem pelo menos 4. E na época que nós escrevemos isso, não tinha nem repercussão geral. Tá? Então dizer, ou a lei é constitucional ou é inconstitucional, não. A constitucionalidade não faz parte da existência da lei. A constitucionalidade é uma qualidade que ela pode ou não ter. E por ser uma qualidade, é uma qualidade que comporta graduação. Ela pode ter certeza de constitucionalidade, pode ter presunção de constitucionalidade, pode ser simplesmente existente, mas sem presunção de constitucionalidade, ou pode ser certamente inconstitucional. Então, temos uma graduação. Então, eu tenho que entender, de novo, que o modelo bivalente não é um modelo que explica plenamente a realidade. Tá? Portanto, considerando um lapso temporal, uma lei pode estar num processo de inconstitucionalização. Seja pela evolução do debate, seja pela mudança das circunstâncias fáticas. Conclusão. Eu encerro mesmo. Diante de tudo isso, nós estamos diante de um novo direito tributário? Não. O direito tributário está caminhando e evoluindo dentro do que todo o universo caminha e evolui. Quem precisa ser nova é a nossa postura. O que precisa ser novo é o modelo de compreensão dessa realidade, entendendo essas mudanças e procurando a busca do equilíbrio. E não se fechando no passado, como se a gente quisesse que a Terra parasse de girar. Muito obrigado a vocês. Professor Marco Aurélio, obrigado. Antes de abrir para o debate, eu, quando leio e lhe escuto, eu saio mais provocado, bem mais provocado. Essa é a intenção. Essa é a intenção. Lógico que também se elucida muita coisa, mas é bem mais a provocação que me toma, isso eu lhe confesso.
E, diante da sua pergunta, eu errei a resposta, certo? Porque eu tinha pensado que o direito tributário deveria ser um novo direito tributário. Mas você disse, não temos um novo direito tributário. Eu posso abrir alguns questionamentos, na verdade, coisa bem que me inquieta também, e meus amigos... Ingrid, por favor, tu pode me ajudar no chat, Ingrid? Se meus amigos quiserem, pode levantar a mão ou colocar lá no chat. Levantando a mão é até melhor, certo? Que a gente vai escolher para ninguém falar um sobre o outro. Deixa eu só provocá-los, já que estamos diante de várias provocações do professor Marco Aurélio. Meu presidente Jefferson. Para esquentar os debates, né? Há uma expressão, professor Marco Aurélio, que você nos ensinou e que me inquieta muito, especialmente por conviver em um ambiente de litigiosidade no âmbito tributário, né, em que a fricção entre o Estado, o fisco, o cidadão contribuinte, ela se dá quase que naturalmente. E diante de uma regulação branda ou uma regulação mais flexível, eu lhe confesso que compreendo a necessidade pela evolução dos termos, pela necessidade de se modernizar os institutos, sim, mas a legalidade apenas no seu modelo suficiente, sem estabelecer muito claro o critério de suficiência da legalidade. E aí eu trago para algumas decisões do STF, né? Algumas ADIs em que ficara decidido uma base de cálculo ampliada. E aí nós temos do IPI, nós temos do próprio ISS, né? Outros julgados que trazem uma flexibilidade, a legalidade nas competências tributárias, né? Havendo uma legislação que apenas modula, né, os limites, deixando para o próprio executivo determinar o ponto exato de sua alíquota ou de sua base de cálculo, fora das exceções constitucionais, né? Esses questionamentos todos, até mesmo implicações de isenções fora no âmbito da legalidade, né? Talvez no pano de fundo chamado a praticabilidade, né? A necessidade de ser célere, de tomar decisões, de agilizar o processo de regulação das relações tributárias. E aí me vem uma preocupação, porque somado a lei apenas no seu aspecto suficiente, que muitas vezes você bate tanto, ou que você analisa tanto os conceitos indeterminados, né? Conceitos abertos, gerando múltiplas interpretações, deixando para o judiciário, talvez, a interpretação no caso concreto, né? Até que ponto isso beira ao ativismo judicial? Não sei se eu me fiz entender. A minha preocupação é a legalidade suficiente sem critérios claros. Joga-se para o judiciário a tomada de decisão num aspecto mais justo na relação tributária. Me inquieta muito isso pela insegurança que isso pode gerar, especialmente para os contribuintes. Não sei se me fiz. Bom, meu caro, vamos lá. Você tocou num ponto fundamental, tocou da maneira que, a meu ver, é a maneira a ser tocado nesse ponto. Critérios. Esta é a questão. Tá? Seja a legalidade estrita ou seja a legalidade suficiente, nós precisamos de critérios. Porque se eu pegar a legalidade estrita e quiser levá-la ao último grau, à última potência, eu vou chegar e dizer, meu amigo, olha, se no regulamento de imposto de renda não tiver o número do meu CPF, isso não se aplica a mim.
Isso é legalidade estrita. Tem que estar meu nome lá, tem que estar meu CPF, tem que estar lá. Não é isso que a gente... Ninguém chegou a esse extremo da legalidade estrita. Tá? Da mesma forma, na legalidade suficiente, nós vamos precisar de critérios. Tá? O ministro Toffoli colocou naquele acórdão os critérios que ele entendeu razoáveis, dizendo que tem que dialogar a lei com o decreto, que tem que admitir certos espaços de produção pelo decreto, que se aplica só aos tributos de baixa densidade coercitiva, tá? Portanto, não se aplica aos impostos. O ponto, Elisberg, é este. O que nós temos que fazer é o que você acabou de dizer. Nós temos é que construir critérios, e não simplesmente afirmar não pode, não pode, não pode, não pode. Isso ele já fez há 17 anos. Ou seja, já está feito há 17 anos. Dizer que não pode é você fechar os olhos. Então, por isso, voltamos para a postura. A tua postura é a postura que me parece correta. Ou seja, quais são esses critérios? Vamos discutir esses critérios. Os critérios que o ministro Toffoli adotou são razoáveis? Atendem às variáveis que a gente tem no dia a dia? Teria que aperfeiçoar, desdobrar, acrescentar, e assim por diante. Ok. Você vai me dizer, bom, mas vão surgir espaços abertos, conceitos indeterminados. Ora, o direito como um todo convive com conceitos indeterminados. Você quer o conceito mais indeterminado do que o artigo 171 do Código Penal? Obter vantagem, o que é vantagem? Ilícita, mediante fraude. Que tipo de fraude? O que é fraude? O que é ilícito? O que é vantagem? Está em aberto. E nós convivemos muito bem com isso. Se você pegar o Código do Consumidor, você tem N conceitos abertos. Cláusulas abusivas. São proibidas as cláusulas abusivas. O que é cláusula abusiva? Aí o PROCON fez uma lista de cláusulas abusivas. São as tentativas de você ir cercando a imprecisão. Se você pegar o Código Civil de 2002, ele está recheado de conceitos indeterminados. A começar pela boa-fé objetiva. O que é boa-fé objetiva? Então, de novo, eu prefiro, como acho que você prefere, enxergar o problema e, a partir de tê-lo visto, procurar resolvê-lo através da fixação de critérios. E não pura e simplesmente fazer de conta que não existe o problema. Ou simplesmente dizer que está errado, errado, errado. Né? E, portanto, não contribuir para a busca desse equilíbrio. Vamos voltar lá. É a mudança acompanhada de uma busca de um equilíbrio dinâmico, porque o equilíbrio que se conseguir em 2021 não será o mesmo equilíbrio de 2025, como não será o mesmo equilíbrio de 2030. Tá? Porque quando você fica preso em conceitos, especialmente no mundo atual, conceitos ontológicos que se refiram a coisas que dariam segurança, a lei fica caduca rapidinho. Vou te dar um exemplo. A Lei Complementar 87, que regula o ICMS, que está em vigor até hoje, ela é de 1996, e tentou captar o que tinha de mais moderno na época. Ela tem 2 dispositivos que se referem à ficha telefônica. Hoje, certamente, nós vamos ter aluno de faculdade que não sabe o que é ficha telefônica. Nunca viu. Então, a lei que quer dar segurança, se referindo a coisas objetivas, exatas, ela corre o risco de caducar com uma rapidez enorme no mundo atual. Dou um outro exemplo. O primeiro iPhone é de 2007. 14 anos. Se uma pessoa dormisse em 1500, descoberta do Brasil, e acordasse em 1800,
O mundo mudou naqueles 300 anos, mas as caravelas são parecidas com os navios da época, de 1800, do Napoleão, então as coisas são mais ou menos parecidas. Mas se alguém tivesse dormido em 2005 e acordasse em 2021, não ia entender nada. É um mundo completamente diferente. Então é isso, para a norma jurídica funcionar, ela precisa ter válvulas de abertura, que são os conceitos indeterminados, são os conceitos abertos. O ponto é, nós temos que ter critérios, parâmetros, para ir balizando dinamicamente esses significados. Então, ficha telefônica não é mais ficha telefônica. Ficha telefônica é um Personal Information Number, Identification Number, um PIN. Tá? A ficha telefônica não é mais, é uma senha que eu ponho no... Tá? Isso vai dizer, então eu estou alterando a lei tributária ou estou simplesmente interpretando? Quando eu pego a... É que no caso concreto, o meu exemplo não é perfeito, porque a Lei Complementar 87, muito sabiamente, fala em ficha telefônica, mas põe uma vírgula e diz, ou congêneres. Certo? Então a gente na interpretação sai pelos congêneres, é aquilo que funciona como se fosse uma ficha telefônica, um PIN, uma senha, um cartão, alguma coisa como semelhante, tá? Mas muito bem posta a colocação. Muito bom, meu amigo, muito bom. Bem, meu presidente Jefferson, por favor, meu amigo, fique à vontade. A Lizzie também, fique à vontade, meus amigos. Pronto, liberei aqui o áudio. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Muito bem. Professor Marco Aurélio, professor, muito obrigado pela sua palestra, muito obrigado pela sua aula. Escutei aqui atentamente, estava aqui até então com a câmera desligada, mas ouvindo atentamente, observando. Parabenizo pela sua palestra, tá? E eu sempre tenho uma preocupação, professor, como o senhor disse aí, eu estudou direito tributário há um tempo mais antigo do que o nosso, mais antigo do que o meu, né? Eu estudei direito tributário, vamos colocar aí mais ou menos em 2002, 2003, eu tive a honra de ser aluno do professor Hugo de Brito Machado, do professor Hugo de Brito Machado II e do professor Schubert Machado. Então, eu fui aluno aí da família Machado como um todo, assim como quase todos os cearenses também, né? E, logicamente, que todos os livros que o professor falou, eu li, Luciano Amaro, os clássicos, eu sempre lia os clássicos. Eu acho, é uma dica que eu dou, é uma sugestão que eu dou hoje para os meus alunos, leiam os clássicos. Clássico nunca vai deixar de ser clássico, tá? Mas, professor, a minha pergunta é muito mais uma indagação de um profissional, de um estudioso como o senhor, para a nova geração. Com toda essa mudança que nós temos no direito tributário, que é uma mudança quase que diária, né, professor? É uma mudança que você tem que estar estudando dioturnamente. A minha pergunta é muito mais uma indagação para os jovens advogados que hoje estão na comissão, estão aqui vendo o nosso grupo de estudo, vendo a nossa live, e muito mais uma sugestão de uma pessoa, de um profissional do seu gabarito. O que é que o senhor diria, professor, para o jovem advogado, para o colega que nos assiste, que está hoje com 2, 3, 4 anos de graduação, está com hoje 2, 3, 4 anos de OAB, e que quer seguir a carreira profissional na área tributária? O que é que o senhor, assim, logicamente que ninguém tem o segredo da vida, mas o que é que o senhor diria para ele que nos assiste, que eu tenho aqui vários colegas da comissão que são jovens advogados, e a gente sempre tenta, né, professor Lisberg, se preocupar com esse jovem advogado, porque a gente sabe que hoje a nossa Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Ceará, 60% dela é formada por jovens advogados até 5 anos, e a nossa comissão como um todo realmente tem aí uma participação muito efetiva de jovens advogados. Então, professor, o que é que o senhor diria para essa turma que está querendo
consolidar na advocacia tributária e que tem ainda 10, 20, 30, muitos anos pela frente estudando direito tributário. É muito mais essa a minha indagação, querendo aproveitar a sua expertise, professor, a sua experiência, para que o jovem advogado que nos assiste agora, o colega da comissão, possa um dia dizer, olha, esse conselho me foi dado lá em 2021 pelo professor Marco Aurélio e me disse dessa forma. O que é que o senhor tem para dizer, professor? Meu prezado doutor Jefferson, muito obrigado pela sua observação, pela sua indagação. Eu tenho a dizer o seguinte, nós precisamos humanizar o direito tributário. No seguinte sentido, toda a tecnologia do direito tributário nós já conhecemos, fato gerador, base de cálculo, alíquota, hierarquia, etc., eficácia, etc., nós conhecemos. Ou seja, o esqueleto está posto. O futuro do direito tributário é o recheio. Ele precisa ser recheado de vida, recheado de temas da sociedade que tenham repercussão tributária. Né? Então, como que isso se dá? Isso se dá enriquecendo a leitura. Eu tenho que estudar outros temas que não exclusivamente o direito tributário na sua técnica. Tá? Conversava outro dia com uma amiga minha, que é procuradora do Estado, aqui no Estado de São Paulo, e que ela dizia que o que ela mais tem estudado ultimamente é epidemiologia. Porque para entender as regras que estão sendo produzidas, precisa entender o que é uma epidemia. Claro que tributário e epidemia têm laços muito pequenos, mas se eu quero entender que eu quero chegar para um julgador com um caso que seja interessante para ele precisa ser um caso que envolve um tema sensível. Família. E o que é sensível no Supremo hoje? Não é a tecnicalidade. Sensível no Supremo é religião, família, terra indígena, problemas de comércio internacional, problemas de competição, problemas, enfim, todos esses outros problemas que são problemas da vida. Então, nós temos que mudar o modo de apresentar o caso para que ele não se resuma só a um debate sobre uma tecnologia, por uma tecnicalidade, aliás. Então, eu diria, tem futuro o direito tributário? Tem futuro, claro que tem. Tem muita coisa para ser feita, para ser construída? Sim. Em que direção? No sentido da humanização, de trazer para dentro do debate tributário a questão humana. Conto um caso para vocês que eu fui consultado, está em debate no CARF, tá? Em que o fisco autuou uma determinada pessoa, tá? Isso é pela física jurídica, no caso no momento não é importante. Autuou porque entendeu que havia um planejamento tributário abusivo. Ok? E que, quando eu fui consultado, eu percebi que o cliente, o que era? Uma família italiana. E que, como família italiana, com as tradições italianas, né, havia todo um conjunto de pactos, né, em que o paterfamilias tinha uma posição relevante, onde entrava um usufruto, entrava um poder atribuído aos pais, etc., e que aquela conduta realizada pelo contribuinte, que o fisco entendeu que seria abusiva, ao contrário, se era uma conduta que representava exatamente como uma família italiana se comporta. Com a ideia de paterfamilias, com a ideia de centralização de decisões e assim por diante. Né? Eu não sei o que vai dar a decisão do CARF.
Né? Mas eu digo, isto é um exemplo de humanizar, ou seja, o caso não é de abuso puro. O caso é de entender que tem uma família atrás dessa questão. Tá? Uma família que tem uma história, que tem os seus desafios, que tem as suas dificuldades, e assim por diante. E é óbvio que lá de dentro eu estava discutindo também o imposto de renda que foi lavrado contra essa família. Okay? Então eu digo, para o jovem, abra o seu horizonte. Tá? E você é um pouco mais radical, Jefferson. Na minha convicção, o estudo de direito devia ser uma segunda graduação. A primeira graduação deveria ser em qualquer outra área. Tá? Um engenheiro, que depois eu conheço engenheiros que depois fizeram direito, se transformaram em excelentes advogados para discutir contratos de construção, para discutir responsabilidade civil, né? Para discutir financiamentos. Um farmacêutico, um químico, pode ser um excelente advogado da área farmacêutica. Difícil é a gente que fez direito entender como é que funciona a química. Né? Para explicar, como eu tive um caso concreto, de uma empresa que foi autuada. Por quê? Porque na tabela de classificação do IPI tinha 0% para shampoo de cabelo e 15%, 10% ou 15% para condicionador de cabelo. E aquela bendita empresa lançou no mercado o 2 em 1, shampoo, condicionador. E eu tinha que enquadrar na tabela de IPI. É 0 como shampoo ou é 10 como condicionador? Se ele é as duas coisas. Eu só consegui resolver esse caso chamando o diretor químico da indústria, falou, me explica isso daqui. E ele veio falando lema teônico. Não, porque tem o elemento aniônico, tem o catiônico, que um lava, que um limpa a sujeira, o outro afasta os fios de cabelo e não sei o quê, e que se não tiver limpo, não afasta. Olha só, se não estiver limpo, não vai conseguir afastar os fios de cabelo, ser o condicionador. E, portanto, um era condição da existência do outro. E, portanto, ele tinha que ser enquadrado como shampoo. Tá? Eu não fui discutir segunda regra da TIP, terceira regra da TIP e tal. Não, eu fui conversar com o químico. Eu para dar um parecer, eu procuro conhecer a realidade do cliente. Nós temos que sair do escritório e conhecer a realidade do cliente. Professor, Oi. Se o senhor me permite, só dar uma parte nessa questão de conhecer a realidade do cliente, eu fui dar um parecer, alguns anos atrás, para um grupo grande aqui do Ceará, na parte de investimento. E como o senhor sabe, né, a Receita Federal ela tributa de maneira diferente se na parte de importação, se tem lá o boneco, né, que fica exposto, né, que agora me fugiu a palavra, se ele tem cabeça ou não tem cabeça, né, que fica lá exposto na parte das lojas, né, e a empresa me perguntou por que a tributação era maior para aqueles bonecos que têm cabeça, né. E aí eu fui estudar a legislação, fui estudar especificamente, isso há uns 6, 7 anos atrás, e a justificativa da Receita Federal era de que se o boneco tiver cabeça, ele pode agregar um acessório a mais, ou seja, um chapéu, um óculos, e por isso é que a tributação dele era diferente do boneco sem cabeça, né? Então é como o senhor está falando, é conhecer realmente a atividade do seu cliente, é conhecer não só a parte técnica, mas, espera ainda, deixa eu verificar. O que é que você faz? Qual é a atividade? Um empresário, eu sempre digo isso para os meus alunos, ninguém conhece mais a empresa do que o empresário, do que o dono da empresa, né? Então é você dizer, olha, eu não quero saber mais do que você, porque a empresa é sua, você que teve um dia um sonho e que passou noite sem dormir, formatando a sua empresa, mas é você tentar, na medida do possível, dizer, olha, me diga como é que funciona a sua operação. É exatamente isso que o senhor está dizendo, né? Para poder entender e passar para o empresário
não só o conhecimento jurídico. Porque o conhecimento jurídico, tudo bem, você tendo expertise, fazendo mestrado, tendo especialização, mas é você passar para ele que você tem a preocupação de conhecer a atividade dele, né? A atividade essencial da empresa dele. Eu acho que é muito importante isso que o senhor está falando, e eu já fazia isso. Isso é uma coisa que eu tinha como norte, conhecer a atividade do empresário. Então, pegando esse gancho, eu quero falar duas coisinhas. Depois a gente ouvir mais um colega. Um exemplo concreto também. Na área de telecomunicação, havia uma grande discussão sobre como deveria ser enquadrado o contrato pelo uso de satélite, de disponibilidade de satélite. Tá? Uma tese defendida por vários colegas era de que era um aluguel. E como locação de bens, não teria nem ICMS nem ISS. Tá? Muito bem, eu visitei 2 estações de controle de satélite. 2. Lá. Uma maravilha. Tá? Uma maravilha. E quando eu estava lá dentro da estação de controle, tinha aquele painel maravilhoso, certo? E tinha um técnico sentado na frente do painel, com um monte de botões, joysticks, sei lá, todas aquelas coisas. E o advogado que tinha me convidado para fazer a visita defendia a ideia da locação. Né? E quando eu estava lá, eu cheguei para ele e perguntei, eu posso fazer uma pergunta para o operador? Ele falou, pode, professor, fica à vontade, pode fazer a pergunta. Eu virei para o operador e falei, posso pôr a mão aqui? Ele falou, não, imagina. Como assim? Eu falei, tá bom. Virei para o colega e falei, colega, se eu não posso nem pôr a mão, como é que eu tenho posse? Eu não tenho locação, eu não tenho posse. Tá? Então, o primeiro conselho para o jovem advogado é esse: conheça o cliente. Tá? Conheça mais do que o tributário. Tá? Leia outras coisas, se interesse por aquilo que a tua preferência disser. Eu gosto mais de parte econômica, eu gosto mais de parte de comércio, mas conheça. Não fique fechado dentro do escritório. E um segundo conselho: não tenha medo de dar uma notícia ruim para o empresário. Por quê? Pior do que uma notícia ruim é uma notícia tarde. Leva 4, 5 anos dizendo, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, e de repente não tá nada bem. Tá? Isso de dizer, tá tudo bem, eu da experiência que eu tenho, o empresário, ele é um excelente profissional na área dele. Se você disser para ele no começo, a situação está feia, desvina-se, ele vai saber, vai se proteger aqui, garantir lá, rediar não sei aonde. Ele é empresário, ele tem aptidão para isso. O problema é você deixar correr e no final dizer, olha, realmente, bom, mas peraí, por que não me avisou antes? É? Então, eu diria, para o jovem advogado, não tenha medo de dar notícia ruim. Tá? Tenha medo, sim, de dar uma notícia tarde demais. Tá? Para ele se proteger. Ok? Muito bom mesmo. Meu presidente, obrigado pela pergunta, pela participação. A Lisli, meu professor Marco Aurélio, quer fazer uma pergunta. E aí, como a gente já vai chegando ao nosso limite de horário, às 9 horas, a gente pede a compreensão de todos. Aqueles que têm alguma outra participação, pode deixar registrado. Depois a gente pode até passar por e-mail, professor Marco Aurélio. Mas se a gente findar com a participação da Lisli, eu acho que a gente está em um bom momento. Lisli, por favor, fica à vontade. Muito obrigada, doutor Elisberg. Boa noite, professor. Boa noite a todos que nos escutam. Não sei, eu acho que eu sou um pouquinho expressiva, o senhor deve ter visto que eu estava aqui toda me remexendo enquanto o senhor falava.
De fato, eu acho que eu ainda estou filiada muito a essa corrente antiga de pensamento, né? E tudo que o senhor falou, com toda certeza, da mesma forma como sinalizou o professor Elisberg, me gerou muitas inquietações, algumas reflexões, e eu queria tentar sintetizar os raciocínios que passaram, né, pela minha mente em duas perguntas que eu vou tentar aqui, no meio de todas as minhas anotações, porque eu estava aqui olhando para o lado, é porque o notebook está do meu lado, e eu estou participando pelo celular. Então, assim, quando o senhor começa falando sobre a flexibilização da estrita legalidade, né, e essa utilização da legalidade suficiente, eu tive exatamente o mesmo pensamento do professor Elisberg acerca de critérios, né? Critérios, limites, como fazer isso. Se o judiciário seria realmente o melhor meio, né? Se caberia ao judiciário iniciar esse passo, essa caminhada, sabe? Até porque, assim, o Supremo ele não é um órgão com decisões muito estáveis. O CNJ deixa muito claro, e como o senhor falou também, né, na pesquisa que o senhor citou, que os juízes têm muitos outros motivos para citar que não seja, para decidir que não sejam estritamente jurídicos. Então, eles decidem conforme consequencialismo, eles decidem então, conforme crise econômica. Então, se a gente vai adotar a declaração de constitucionalidade unicamente vinda do Supremo, né, já que o senhor entende que a declaração vinda da doutrina ela é uma antecipação. Então, se a gente vai adotar unicamente a declaração de constitucionalidade vinda do Supremo como, ok, é a única forma de produzir efeitos, mas vamos partir daqui, né, que foi enfim, a definição que o senhor trouxe. Essa volatilidade do Supremo com relação à crise econômica ou baixa na arrecadação, isso não traria uma prejudicialidade do ponto de vista jurídico dessas declarações de inconstitucionalidade? E eu fico me perguntando também como que isso se compatibilizaria com a própria origem das limitações ao poder de tributar, né? Que historicamente, enfim, vem de uma vedação ao confisco, uma mínima previsibilidade, isso também afeta, né, no curso, assim, avançando vários séculos, no desenvolvimento da atividade empreendedora, deságua também, né, por consequência, na criação de empregos, enfim, tem uma série de consequências que daí advém desse respeito aos limites ao poder de tributar. Então, eu fiquei com essas reflexões enquanto o senhor falava, porque eu não consigo compatibilizar uma alteração simplesmente advinda do Supremo, que é uma composição, que tem uma composição, né, transitória, então a gente teria que mudar essa compatibilização a cada nova composição do Supremo Tribunal. E eu gostaria, esse foi tudo um bolo de uma pergunta. E a segunda pergunta, e ela é um pouco mais objetiva, é se o senhor conhece algum país que utilize essa forma de modificação da legislação, né? Então, de fato, o mundo está muito rápido. De fato, as legislações elas não vão conseguir acompanhar a mudança do mundo. Eu participei de uma banca de TCC, de avaliação de TCC essa semana, onde a professora Denise Lucena, aqui da UFC, ela falou exatamente o mesmo exemplo que o senhor, acerca do conceito de serviço, que ele precisava ser atualizado, que já não estávamos mais... a gente estava discutindo na hipótese, era uma prestação de serviço por uma máquina. E aí ela dizia que máquinas, sim, podia prestar um serviço, enfim. E aí a discussão muito nessa banca também girou em torno dessa atualização do conceito de serviço. Então, teria que vir do judiciário. Não seria o caso do legislativo começar a atuar com uma velocidade compatível à velocidade do mundo? Entende? Então, eu acho que... espero ter me feito entender, se eu puder esclarecer, se for necessário esclarecer de uma maneira um pouco melhor, eu peço que o senhor me diga que eu vou tentar. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelas reflexões. Acho que o senhor me deu ideia aqui para pelo menos uns 5 artigos. Eu sou pesquisadora iniciante, estou estudando no mestrado, então... Foi muito bom mesmo lhe ouvir hoje. Muito obrigada. Imagina, obrigado, Leslie. Das tuas considerações, eu já começaria dizendo o seguinte, acho que a minha pergunta foi boa.
Porque eu disse, a pergunta obriga a pessoa a pensar. E ao pensar, eventualmente vai ficar com certas... vai se sentir incomodado, e se sentindo incomodado, vai ser obrigado a estudar e aprofundar e encontrar a sua própria solução. Tá? Cada um de nós tem que buscar a sua própria solução. Porque aqui é uma grande diferença entre persuasão e convicção. Persuasão vem de fora, convicção vem de dentro. A gente tem que construir a nossa convicção. Tá? E não por simplesmente seguir a linha A ou B, ou o pensamento X ou Y, por ter sido persuadido de fora para dentro. Ao contrário, nós temos que ir de dentro para fora. Tá? E a pergunta tinha esse objetivo mesmo, fazer vocês pensarem. Mudou? O que mudou? Tá? Em que medida mudou? O que é preciso fazer daqui para frente para poder conviver de uma forma equilibrada? Tá? O que eu posso te dizer é que legalidade, o Supremo não acabou com a legalidade tributária, não. Não. Não acabou nem com a estrita em algumas situações. A estrita continua. No voto do ministro Toffoli está muito nítido. A suficiente é para alguns tributos, a estrita para outros. Agora, ele pôs os critérios dele. Cabe a nós agora estudar esses critérios e dizer, são bons, são suficientes, são adequados, será que não poderia melhorar aqui ou ali? Será que não seria melhor deixar isso só para as taxas e não para os impostos? Ou nas contribuições de intervenção funciona de um jeito, nas contribuições sociais funciona de outro jeito? Agora é construir. O que eu queria era exatamente colocar para vocês que a pior postura é a negativa. É fazer de conta que não existe. Existir, existe, está aí, está posto. Porque a negativa não ajuda. A negativa é breca. E eu vou te dizer, o judiciário está esperando esses critérios. Ele precisa também de critérios. A doutrina precisa ajudar o julgador. Ajudar apresentando outras alternativas que não seja repetir aquilo que ele já sabe. Aquilo que ele já sabe e não aceitou, não adianta repetir. Eu tenho que dizer coisas novas na direção que ele apontou. Aí eu vou ajudar. E ao ajudar, vamos balizando, vamos circunscrevendo, vamos limitando. Tá? Então, caberia ao judiciário fazer isso? Bom, aqui é um outro problema. É o problema da nossa Constituição. A nossa Constituição é muito detalhada. Muito. Em matéria tributária, então, é enormemente detalhada. Há países que não têm nem norma constitucional em matéria tributária. Eu participei de um congresso da European Association of Tax Law Professors há 8 anos, já faz 8 anos, acho 8, 9 anos, onde se discutia noção de tributo. Tá? Então, só professores europeus, ou associados como eu, em que se discutia isso. Então, veio um italiano e falou isso, veio um francês e falou aquilo, veio um alemão falou aquele outro e tal. Foram 2 dias de discussão. Lá pelas tantas, um inglês, que é o Ian Roxon, ele levanta e fala, pede a palavra e diz o seguinte, eu não sei o que vocês estão discutindo. Tributo é aquilo que o parlamento disser que é. Ponto. Né? Ou seja, você perguntou, há outros países que têm desenhos diferentes? Sim, sim. No nosso, o problema é que a Constituição é detalhada, é minuciosa, e cada palavra que você põe, ou cada vírgula que você põe, você abre espaço para uma decisão do Supremo. Né? Porque tudo virou constitucional. Né? Então, cabe ao judiciário fazer isso, e infelizmente é uma opção brasileira. Houve um tempo em que, eu não sei se ele na época era ministro da Justiça, ou qual era a função que ele estava exercendo, que ele levantou
a ideia de desconstitucionalizar o direito tributário, tirar da Constituição o capítulo tributário. Nossa. Que a reação foi imediata, dizendo, não, tem que ter na Constituição. Bom, mas se tem que ter na Constituição, tem que ter Supremo. Não tem como fugir do Supremo. Você vai dizer, bom, mas a composição do Supremo em matéria tributária, quem já teve Balieiro, por exemplo, lá, né, o ministro. Quem já teve Moreira Alves, um tremendo de um civilista. Tá? Você vai dizer, bom, mas esse é o nosso Supremo. E aquilo que eu falei, o direito tributário perdeu o apio. Hoje, discutir um tema tributário virou uma discussão técnica. E esse é o nosso desafio. Ela não pode ser uma discussão só técnica. Ela tem que trazer algum elemento humano junto. Você vai dizer, bom, mas o julgador tem que ser neutro. Aí eu vou lhe contar o seguinte, mas ele é influenciado pela crise, ele é influenciado seja a crise sanitária, seja a crise financeira, seja a crise política, seja a crise que não falta. Mas ele é um ser humano. Eu dei, há um tempo atrás, uma aula na Escola da Magistratura do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá? E lá pelas tantas eu falava de princípios constitucionais e saiu o assunto da judicialização da saúde, do judiciário determinando medidas de tratamento, ou não sei o que, e assim por diante. Em que eu expliquei a minha opinião e uma determinada reunião, um juiz veio falar comigo, que estava lá, não sei nem o nome dele, ele veio para mim e falou, olha, professor, eu entendo perfeitamente a sua opinião, que é mais restritiva. Minha opinião na matéria de saúde, judicialização da justiça, da saúde, é mais restritiva. Eu acho que nenhum brasileiro tem direito a um tratamento de saúde que não exista no Brasil. Ponto. Se existe no Brasil, até vamos discutir. Mas ir para Estados Unidos, ir para a Europa, ir para a China, ir para onde for, ter um tratamento lá, nenhum brasileiro tem direito. Nós podemos ter como máximo direito o que de melhor existe no Brasil. No Brasil. Veio esse juiz falar comigo e falou, olha, professor, me permita dizer o seguinte, eu entendo a sua posição, mas eu vou continuar concedendo. E eu virei para ele e falei, mas por que você vai continuar concedendo se você concorda com a minha opinião? É porque senão eu não vou dormir de noite. Palavras dele, não vou dormir de noite. É um ser humano. Eu entendo, eu não concordo com essa maneira de decidir. Mas eu tenho que reconhecer. Né? Então, os que estão no Supremo também são seres humanos. Não temos máquina, por enquanto. Né? Por enquanto não temos máquina, mas logo, logo poderá vir um algoritmo e nós vamos ter que dialogar com o algoritmo. Essa é outra conversa. Tá? Muito bem. Existem outros países que têm outro? Tem. Tirei o exemplo da Inglaterra. Os Estados Unidos trabalham em cima de standards. Não de conceitos fechados, mas em cima de perfis. Tá? Então, cada país tem... A Itália é muito conceitual. Né? Decisões de Suprema Corte na Europa não são públicas. O debate. Eles dão publicidade do resultado. Mas não tem aquele placar que a gente vai dizer, está no virtual, já está 3-2 ou 4-1. Não tem. Então, cada país tem o seu perfil. Esse é o nosso perfil. É o melhor perfil? Pessoalmente, acho que não. Mas tem suas qualidades. Tem seus defeitos, mas tem suas qualidades. Né? Então, Leslie, eu só posso dizer que eu fiquei contente se eu te provoquei a pensar sobre esses temas e, eventualmente, fazer, não 25, mas pelo menos 22 pesquisas, eu já fico satisfeito, tá? Muito obrigada, professor. Com toda certeza eu vou fazer muitas pesquisas licitando ainda.
E muito obrigada mais uma vez aqui pela noite, sexta-feira à noite, né, dedicada a nós. Professor Marco Aurélio, eu só reforço os agradecimentos da Leslie. Para mim, me sensibiliza muito a sua disponibilidade. Eu sei dos seus afazeres, numa sexta-feira à noite, né, meu presidente? O professor Marco Aurélio poderia estar desfrutando aí do seu espaço em São Paulo, mas para colaborar com a gente aqui do Ceará, nossa advocacia, como o professor Jefferson mesmo, nosso presidente, anunciou, temos como uma referência que é a família Machado, né, do seu amigo, professor Rodrigo Machado, e nós, tributaristas, nos orgulhamos muito e somos muito gratos a quem se predispõe a vir debater conosco. Só para fechar, meu presidente, eu quero que você termine com os agradecimentos com o professor Marco Aurélio. Eu fico com uma que se reputa ao professor Alfredo Augusto Becker, que o direito tributário, antes de ser tributário, é direito. Então, ele é mais dialético, né? Ele é mais humano do que técnico. Exatamente. E aí meu presidente, por favor, faça as honras. Professor Marco Aurélio, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, né, de estar aqui em uma sexta-feira à noite, que a gente sabe que tem toda uma semana de trabalho e mesmo assim disponibilizar aí quase 2h30, né, já estamos com 2h10 para debater com muita empolgação. E assim, eu tenho uma particularidade, professor, eu costumo sempre, como eu sou empolgado, eu acordo 4h30 da manhã, 5 horas para correr. Então, assim, meu dia começa muito cedo e eu costumo identificar logo de cara as pessoas que fazem o que amam. Eu já tinha lido seus livros, já tinha visto várias palestras, mas estar numa sexta-feira à noite falando sobre direito tributário só faz quem ama. Não tem muito como fugir disso, não. Não tem como fingir gostar de direito tributário. Ou você ama ou você odeia. E estar numa sexta-feira à noite, 9h10 da noite, falando sobre direito tributário com um sorriso no rosto, só faz quem ama. Então, lhe parabenizo, tá? Parabenizo todos os membros da comissão que estão aqui presentes. E eu tenho para mim, professor, um mantra que eu sempre digo o seguinte: o licor da vitória só pode ser legitimamente saboreado no cálice do sacrifício. Então, estar aqui em uma sexta-feira, saboreando a sua aula, né, de forma presente e com todo o sacrifício que é para todo mundo numa sexta-feira à noite, eu costumo dizer que essa comissão é muito diferenciada, professor. Eu sou muito orgulhoso dos membros da minha comissão e o senhor pode ter percebido isso, porque além do alto nível intelectual, é uma turma muito competente, muito, muito preparada mesmo. Então, assim, eu quero só agradecer, professor, a sua presença. Antes de terminar, eu quero pedir, por gentileza, para que todo mundo abra suas câmeras. Eu vou passar a palavra para o professor para que todo mundo possa se preparar, para que todo mundo possa aí, dar um retoque aí na imagem. O professor vai encerrar, como sempre, mas a gente não pode, pessoal, deixar de registrar esse momento, que é um momento sublime na nossa caminhada da Comissão de Direito Tributário. Então, eu passo a palavra para o professor Marco Aurélio encerrar, mas eu peço que, enquanto ele fale, por gentileza, se organizem para que a gente possa registrar esse momento com uma foto, né, para que a gente possa ficar, como disse o professor Lisberg, nos anais, não só da Comissão de Direito Tributário, mas da OAB do Estado do Ceará. Professor Marco Aurélio, muito obrigado, deixe que lhe admira, não só como profissional, mas agora como pessoa mesmo, por estar numa sexta-feira, 9h10 da noite, falando sobre direito tributário com um sorriso no rosto. Isso é uma característica muito importante, professor. Muito obrigado pelas suas aulas, pelas suas lições, e eu deixo com o senhor para o senhor encerrar o nosso debate. E reitero, abram as câmeras, pessoal, por gentileza, para a gente tirar uma foto daqui a pouco. Professor, a palavra é sua. Meu prezado colega, meu prezado amigo Dr. Jefferson, meu prezado amigo Dr. Elisberg, meus colegas que conheci hoje e que me propiciaram esse encontro de
de 2, 3, quantas horas fossem necessárias, tá? Quero dizer da minha alegria, da minha disponibilidade para os colegas, do que precisarem. Se quiserem fazer outros encontros, outros bate-papos, eu estou aberto a isso, tá? É realmente muito agradável e muito prazeroso ter essa oportunidade de dialogar com colegas, tá? Que vivem os problemas, que sentem as dificuldades, tá? E que sempre ensinam para a gente coisas que a gente não tinha pensado, tá? Então, para mim, foi uma alegria, foi um prazer, tá? E, Jefferson, só posso te dizer uma coisa. Eu prefiro falar de direito tributário às 9 da noite, sexta-feira, do que correr às 4:30 da manhã. Tá? Obrigado a todos vocês. Tá?